Olha, nós estamos conversando hoje com Antônio Carlos Pelegrin, de Morro da Fumaça, presidente do PMDB, e estamos aqui contando um pouquinho, o Tony está contando um pouquinho a sua trajetória, desde lá da sua infância até nos dias de hoje. A gente vai prosseguir com essa conversa, só lembrando que todas as entrevistas que são feitas ao vivo aqui pela manhã, sempre às 7h30 da manhã, elas são repetidas às 4h30 da tarde e posteriormente, colocada a partir de amanhã, já está disponível na nossa sessão de vídeos com fotos que a Ana Paula está fazendo aqui, para que você tenha eternamente essa entrevista, sempre que quiser ouvir, disponível aí no nosso portal. Você em seguidinha vai começar a ver algumas fotos também na tela, você que está sintonizado na internet. Afinal de contas, são aproximadamente 4.000 pessoas diariamente que estão sintonizadas com a gente. Então, muito obrigado a todos vocês que estão sempre conectados, ouvindo, mandando suas mensagens e entrando em contato conosco. Antônio Carlos Pelegrin, Tony. Tony. Começou muito cedo na política, né, Tony? Beto, estou aqui contigo, com o teu menino Halion, que, aí eu digo assim, não tem ideia de uns anos passados. Eu estava em Tubarão e era o regime militar, né? Para uns era a revolução, para muitos uma ditadura, mas vamos dizer assim, um regime em que o governo era exercido pelos militares. E assim, aquela coisa que tu não sabe explicar, como tu gosta de alguém, é um sentimento, né? Vira uma paixão. Então eu despertei, gostei de política. E daí então assim, comecei então aos 20 e poucos anos, né? E aí tinha a eleição aqui de prefeito. E o meu pai não teve uma militância assim ativa, né? Participava, mas o pai era do PSD. E aí quando os militares assumiram o governo, então fizeram assim, só 2 partidos. Quem é contra é a Arena. Então junta o PSD e a UDN, que eram tradicionais adversários. Então já foi uma coisa assim forte, né? E quem é contra, que se vire aí se fundou o MDB. Mas como não, aí nessa época era menino mesmo. Mas quando eu entrei, então já fizeram a reforma partidária e aquele encanto, né, da coisa da mudança. Tem que mudar, a gente sempre no ouvido das pessoas, como funciona o nosso cérebro, como é que a gente avalia, mudança sempre cai bem. Mas e naquela época era assim, era um sentimento mesmo de mudança, né? Era preciso. E o pai, que não tinha muita, né, participação em política, aí tem um filho lá que ainda assim, se filiou ao PMDB, convidado pelo seu Walter Mendes. Eu fui e meio que contrariando aquilo lá daquelas famílias de italiano aqui, né? Sabe que aqui na Fumaça, quem manda aqui é italiano, né? A cidade, quem tem as coisas aqui, praticamente são todos italianos. Eles que vieram para cá, né? E as terras eram deles. Então depois a agricultura, o comércio, a indústria ficou na mão dos italianos e está até hoje. Então os italianos estavam ali, a maioria na PSD e UDN, e foram à Arena. E aí eu saí desse caminho, né? Desviei, tem que mudar o PMDB. E sempre permaneci ali, né? E assim, eu acho então que ainda temos que caminhar mais forte no sentido de mudanças, porque a nossa sociedade ainda assim, tem que ser mais justa. E eu digo que a frase assim, ela tem que ser menos injusta, né? A gente vê aí, se tu liga a televisão,
os programas aí que dão audiência, esses da Atena e não sei o que aí da vida, a gente vê a violência. No meu tempo de menino, de jovem, como eu relatei antes, a vida era completamente diferente, né? A gente vinha à missa de Aranha, e isso não faz muito tempo. As casas ficavam aí abertas, todo mundo se conhecia, tranquilo. Hoje está diferente. Então, assim, em muitas coisas melhorou. Eu digo assim, que maravilha, apareceu esses equipamentos. Quando é que eu ia sonhar que a gente ia ter um computador, ter um telefone? Primeiro aquele telefone da Telesc, que no começo assim era uma disputa. Tinha gente que comprava tinha gente que comprava mais telefone para alugar, tinha que declarar no imposto de renda. Hoje todo mundo tem telefone, tem então, a comunicação. Para sair da tua cidade, o pai às vezes quando ia em Criciúma, os vizinhos comentavam. Hoje a gurizada vai para a Europa, volta, virou coisa comum, né? O computador aí, tu fala com todo mundo. A noite passada, pelo sistema aí de internet aí que eu não conheço muito bem, falei com o sobrinho da minha esposa que está nos Estados Unidos. Na câmerazinha tu fala assim. Só que agora também nós não conseguimos resolver o problema de distribuir um pouco melhor a renda. Não estou falando nem de riqueza, Beto. Então, assim, é uma violência. Se alguém agride ali na rua, tu fica chocado pela imagem. Se alguém se machuca ali, se tiver uma cena de sangue. Agora, a cena da pobreza, da miséria, da violência ali assim, que não dá pra gente sentir como a gente fica indignado quando alguém mata o outro lá, essas coisas, aquela coisa que choca lá, quando eles vê esse pessoal na Cracolândia. Então eu digo assim, esses assuntos estão na mídia, mas não sei, Beto, eu vejo uma incapacidade assim, ou não sei, ou é uma falta de vontade. A sociedade, do modo que nós vivemos hoje, esses problemas são tão sérios, tão graves, que, não sei, a gente meio que se acostuma, mas eu não posso aceitar isso. Então, o meu sonho é que a gente olhe a sociedade como um todo e vá atacar essas diferenças. E aí o instrumento que a gente tem é a política. E a política não está dando essa resposta. Certo. Né? Mas a gente não pode desistir. Eu não posso aceitar que o mundo que eu vivi e vou deixar para o meu pequeno seja pior do que o meu. Eu digo assim, evoluiu em muita coisa, adiantou, mas em outras assim, é uma situação de calamidade, é até vergonhosa. Eu digo assim, olha, toda a nossa sociedade aqui, Beto, né? Nós somos, eu acho que ainda é predominantemente católica, mas toda ela é cristã, né? Né? Então, as igrejas evangélicas agora ocupam um espaço, mas todos são cristãos. E aí eu pergunto assim, mas e daí? E daí? Se nós temos todo esse fundamento, toda essa base, e a gente está vendo ali, que aquilo que a gente professa como fé não pratica os atos na vida nossa normal aí. Então está aí a violência, está aí ainda a miséria, e agora, né, para te sair de casa, tu já dá uma olhadinha na tua casa. Daqui a pouco vem alguém e tu vê que essa coisa aqui de rouba uma coisa, rouba outra, essa meninada aí para usar droga, para comprar. Então desestrutura a família, arrebenta com a família, acaba com a pessoa de quem usa essas drogas, acaba com o pai, acaba com a mãe, acaba com a família. Aí a outra coisa, essa distribuição de renda ainda, mesmo com os governos fazendo esses programas de bolsa, a gente vê ainda muita pobreza. Olha aqui, e não precisa ir longe não. Ainda ontem a gente estava conversando lá na cooperativa. O Jorge foi em Estação Cocal, deu
uma carona para uma senhora e uma menina, aí dificuldade dela, trabalha, mas ganha R$400. Então, mas peraí, mas então é meio período? Aí ele ficou na dúvida. Depois a Rosana, não, Tony, acho que não está nem registrada nem nada. Então é assim, ó, a Rosana tem, nesse sentido, mais anos de contato direto, assim, as pessoas, ela cobrava energia ali, então ela conhece até melhor do que a gente nesse sentido. Assim, ó, a dificuldade, às vezes, da pessoa de pagar uma conta de energia, de luz, pelo salário que ganha. Então assim, ó, meio que nesse sentido, na questão de bens, é cada um para si, Deus por todos, só que o cada um para si. Tem gente que realmente passa dificuldade, e esse mundo, então eu digo assim, né, está permeado de injustiça, então tem um grande campo para se trabalhar, para se fazer uma mudança nisso aí, e ter o respeito, e aquelas coisas que estão escritas muito bonito na nossa Constituição, de dignidade do ser humano, olha, está lá muito bem escrito, mas está no papel. Então isso me deixa triste, às vezes revoltado, e é sinal de que quem tem esse sentimento, quem tem essa fé cristã, eu acho que, como se diz lá, a fé sem obras é morta. E esse cadáver tem que ser ressuscitado. É verdade. Olha, estamos conversando com o Antônio Carlos Pellegrini, o Tony Pellegrini. Tony já se formou em advocacia? Já é advogado? Ainda não? Está concluindo? Beto, eu estou estudando, é aquele negócio, é um drama. Eu estou agora dizendo assim, já faz algum tempo que eu estou fazendo, e a atividade política, eu não tenho assim, nunca ocupei cargo tão de destaque assim, né? Já fui vereador, já fui secretário de saúde, secretário de administração, chefe de gabinete, já trabalhei no governo do estado, e pela minha formação, como eu falei, lá de base, então assim, eu acho que é um respeito, eu estou sendo remunerado pelo dinheiro público, né, de todo mundo, né? Então, isso aí tem assim, infinitamente, sempre prioridade, não é nenhuma questão de horário, né? Então, assim, ó, eu sou remunerado, tenho que fazer isso. Como eu disse, os cargos não eram assim tão na hierarquia, né? Mas aí é uma questão assim de consciência, meu compromisso. Então, sempre eu dei preferência àquilo ali. Então, ficava a minha vida pessoal em segundo plano, sempre. E agora, não que eu vou deixar isso, mas eu tô lá para terminar, então agora eu estou me dedicando mais, até assim, por necessidade pessoal, e também assim, saber dosar agora, né? Então, meu Deus, era de corpo e alma, mas com o tempo a gente vai, a idade vai trazendo mais sabedoria, mais conhecimento. Então, para ti saber dosar as coisas, né? Porque entre o veneno e o remédio, a diferença às vezes é a dose, né? Certo. Então, eu quero dizer assim, eu sempre me dediquei mais a cumprir as minhas obrigações, o meu trabalho, né? Do que para mim. Então, agora, eu assim, pela experiência que eu tenho, saber dosar para dar melhor resultado naquilo que eu faço, remunerado por aquele recurso público e com a minha vida. Então agora eu estou encaminhando diferente e quero me formar até, digamos assim, para poder ajudar mais, e o conhecimento da ciência jurídica é importante para a sociedade, mesmo que não seja aquela atividade que tu vai lá faz um produto, não. Fundamentalmente, eu acho que a sociedade caminha pelo que ela tem como verdade, como uma coisa certa, como seu fundamento, como seu princípio. E o direito é muito importante para isso, então eu vou dar mais atenção para poder terminar e contribuir até mais, Beto, com a sociedade. Olha, o nosso programa no oferecimento de CISI Mineração, Cerâmica Zacarão, Sermofu e AM Informática. Olha, você pode todos os dias estar acompanhando a nossa programação ao vivo a partir das 7h30 da manhã, começando com o programa MF Sul Entrevista, às 8h30 o programa MF Sul Notícia, primeira edição com a Ana Paula, e a segunda edição às 9 horas com o Ralian. Enfim, uma programação ao vivo
bem diversificada aqui no nosso portal TV Sul. Na parte da tarde também, novamente, a partir da 1h30 da tarde, programa ao vivo com o Ralian, o programa Internautas em Foco, e às 3h30 da tarde, ou seja, às 15h30, o programa Atualidades com Ana Paula. No decorrer desse tempo, você assiste filmes com desenho animado, pode convidar seus filhos, deixar de frente ao portal TV desse tempo, sempre uma boa programação onde você vai poder ficar tranquilo, filhos, deixar de frente, algo muito interessante. Tony, falamos já um pouco contasse um pouquinho da tua vida, falamos um pouquinho sobre a tua profissão, sobre o teu pensamento político até o momento. Vou fazer uma pergunta em relação ao partido que hoje tu pertence e qual tu preside, Morro da Fumaça, que é o PMDB. O PMDB, ele governou a maioria do tempo nessa cidade, os mandatos que desde a fundação do município, o PMDB, na maioria deles, nas eleições esteve de frente, ganhou as eleições, foi vitorioso nas eleições. No entanto, nas últimas 2 eleições, o PMDB de Morro da Fumaça teve 2 derrotas. Uma para o Baltazar Pelegrini, hoje para o Nado, né, Aguinaldo Macari, na última eleição agora. A primeira eleição, até se... me corrija se eu estiver errado. A primeira eleição, a avaliação que faço, é que havia, depois de tanto tempo um partido no poder, há um desgaste natural, né? E o Baltazar Pelegrini, o ex-prefeito, não fez um mandato que pudesse, assim dizer, que tivesse uma boa porcentagem. Até as pesquisas mostravam que o governo dele foi um governo ruim, de certa forma. Como é que você... E o PMDB vai para uma disputa na outra eleição e perde a eleição para o candidato apoiado pelo ex-prefeito. Como é que você vê essas 2 derrotas? Você que é presidente do partido, que tem trabalhado muito para manter a sigla em alta, sempre com boa votação para deputados, sempre fazendo a votação expressiva para governador e presidente. Como é que você está vendo isso? Ô Beto, o PMDB governou o município, assim, uns mandatos num passado recente, né? Como eu falei antes, quem mandava nessa cidade mesmo, e não é tanto força de expressão, não, mandava o seu Jorge Silva. Aquele tempo em que era PSD e UDN. O seu Jorge era o grande líder do PSD e controlava politicamente a cidade. Depois veio uma mudança, né, a hora que cansou o regime dos militares, e aí o PMDB de Morro da Fumaça governou. Mas eu digo assim, ó, a nossa política, ela está baseada num pilar assim que eu acho que agora tem que mudar, que é em cima da liderança, do prestígio, do carisma de pessoas. Então tu olha assim, era o seu Jorge, depois veio um período em que o PMDB mandou muito pela construção da liderança exercida pelo meu tio, o Paulino Bife. Então, na hora que estava se encerrando um período, o tio estava surgindo do outro. Aquela bondade dele, né? Um homem assim de um coração maior do que o corpo, né? E o tio então fez o sindicato rural. Depois nas desavenças lá, assim, ó, entre aquele grupo que o seu Jorge era o líder, se desentenderam, o tio ganhou a cooperativa e nunca mais perdeu. E a cooperativa, né, é uma instituição muito forte, né? E também tinha assim então um peso grande na hora de definir o rumo dos municípios. E usando todos esses recursos, o PMDB ganhou. E eu digo assim, na época que o PMDB, e essa época, não quer dizer lá atrás, estou falando do máximo de ontem, o Morro da Fumaça tinha como fundamento da sua economia
a indústria da cerâmica, o tijolo, né? Bom, tá dando dinheiro, continua. E assim foi feito. E chega, como diz, um certo momento que cansa, né? É igual o time de futebol, tá aí o Palmeiras, né? Tá aí o Palmeiras, foi pra Série B, o Fluminense foi até pra Série C, né? Certo. Outros times, né? Então assim, o Criciúma, né? O Criciúma voltou, não conseguiu. Então é aquela coisa de ciclo, né? Bom, então a hora assim que umas lideranças estão, né, se afastando pela vida, então não está mais aí seu Jorge Silva, não está mais Paulino Bife, são outras lideranças. O que eu estou vendo assim é que o Cláudio administrou 2 mandatos seguidos, depois veio o Neném, o terceiro, então meio que cansa, né? Cansa um pouco, e aquele discurso de mudança encanta a gente, principalmente os jovens, né? O jovem, ele vai dizer, ó, vamos se rebelar com aquilo que está aí estabelecendo, o que está funcionando não serve. Então ele, por natureza, é contra. Tá. Aí aquele negócio o discurso de mudança, lá de 82, quando eu entrei na política, que todo mundo queria mudar, todo mundo queria mudar, e foi assim, uma avalanche, mudou, e agora não foi com tanta intensidade e tal, mas aí o Baltazar ganhou. Só que o que eu vejo assim, o tijolo hoje é o que mais dá emprego, né? Só que assim, é uma atividade em que tu não precisa de gente qualificada. Depois o que dá mais emprego aqui na fumaça? Acho que é a facção. Também para costurar, tu não precisa ter muito conhecimento. Tu aprende ali. Então é assim, Beto. Enquanto o tijolo dava dinheiro, ótimo, né? Tá tudo certo. Governamos. A culpa não é do tijolo não, mas eu quero dizer assim, é que quando o tio foi prefeito, apareceu essa máquina chamada computador, que fez uma revolução. Para dar um exemplo, o nosso contador, o seu Ari, fazia a contabilidade da prefeitura, tudo com aquelas máquinas de datilografia, aquelas fichas, não sei o que lá. E um dia eu falei com o seu Ari, olha, o Tribunal de Contas determinou um prazo que a partir dali eles não vão receber mais os balancetes da prefeitura, os balancetes mensais, naqueles papel, né? Tudo encadernadinho, direitinho, um livrinho, lá tá aqui, ó, o balancete do mês e tal. Eles querem agora por meio magnético. E aqui tu faz no computador, manda um disquete. Hoje essa meninada não é mais disquete. Daqui a pouco tu pega hoje é um pequenininho, como é, pendrive, né? Pendrive. Chipzinho, né? O chipzinho, aquele negócio ali, tu leva 1 milhão de informação num instrumento que é a metade do teu dedo. É verdade. Né? E nós, para um balancete do mês, tinha que levar num pacote, né? É verdade. Tá. E eu digo assim, o tijolo continua um produto necessário para nós fazer a casa, para morar, o prédio, esse negócio todo, mas desde o tempo lá da Babilônia, Beto, ele é barro amassado, aí tu dá a forma ali na máquina, corta ele, seca, depois queima lá no forno e vende. Não está agregando valor nenhum, não tem tecnologia nova nenhuma. A tecnologia que evoluiu foi a máquina de fazer o tijolo, não o tijolo. Por isso que tu vê a diferença agora entre o oleiro... Só mudou a forma de amassar, mas é amassado no mesmo estilo. Então o seu Nório, em vez de ter uma olaria, colocou uma fábrica para fazer a máquina da olaria. Então tá aí a diferença de que ele ficou numa situação em que a economia daí privilegiou, porque ele estava fazendo alguma coisa que evoluía, o equipamento evoluía, mas o nosso produto não. Então assim, a nossa cidade tem bastante emprego, mas não tem problema, tu consegue emprego porque tu não precisa ter qualificação. Aí eu digo assim, e o que também mudou e a gente acho que não acompanhou? Quando eu era pequeno, a gente jogava bola, a hora que dava um bico errava, nós falava balão e Sara. Era uma coisa, fazendo de brincadeira, meio que menosprezando a Sara, que
que os mais velhos sabem que a estrada vinha, a federal vinha, mas era Tubarão, Morro da Fumaça, Criciúma, Araranguá, não passava na Içara. A hora que foi a BR-101, nós ficamos fora da rota, certo. E a Içara está crescendo, está botando indústria e nós não. Então a gente mantém o nosso fundamento da economia, que é o tijolo, que depois veio a facção. A gente tem o nosso comércio, a agricultura, que é tradicional, todo mundo começa assim. O Cláudio, eu digo, fez uma coisa que eu acho que é fundamental, talvez eu digo até assim, atirou no que viu, acertou no que não viu, porque quando o Cláudio era prefeito, o que tinha aqui? Eu brinco ainda, tem uns 15 estudantes que saíam daqui, de Morro da Fumaça, e iam lá para o trevo da Esplanada. Então tinha que pegar o carro da família, uma despesa. Pegava um ônibus que saía de Criciúma, recolhia os estudantes em Criciúma, parava na Içara, recolhia outro pouco, e depois na Esplanada, para ir para Tubarão, onde hoje é Unisul. O Cláudio pegou e disse, tem transporte para todo mundo. O seu Otávio, inclusive, comprou um ônibus, né? Mas o Cláudio botou para todo mundo. Ó, se tu estuda de manhã, não tem ônibus, mas tu vai, traz o recibo que tu paga. Agora sim, ó, aí começou. Ônibus para Tubarão, ônibus para Criciúma, ônibus para Cocal, ônibus para Içara. Só não tem faculdade na Fumaça. E tu vai lá na Secretaria da Educação e vê. No mínimo tem umas 500 carteirinhas. Aí eu pergunto para ti assim, ô Beto, quando tu tinha a idade do Rallian, imaginava que tu ia ter um filho que ia para a faculdade? Não. O Rallian não tá? Pois é. Então, assim, essa foi uma outra mudança muito grande, em que eu digo assim, nós estamos agora formando mão de obra qualificada. Só que nós não temos postos de trabalho para esse pessoal que está se formando nessas faculdades. E aí o que acontece? Vão embora. Quando nós sentamos nas primeiras conversas, que daí no final ainda saiu o Cláudio contra o Baltazar, mas nós falamos com o PSDB, e o Nelson, a primeira pergunta, o Nelson Damasio perguntou para mim, ô Tony, quem é o candidato? Ô Nelson, eu acho que a questão primeira é o seguinte, o que nós vamos fazer no próximo mandato de prefeito? Porque, eu digo assim, nós, no tempo do tio, já saímos de uma máquina de escrever, que era um troço grande, que tu botava na mesa e não conseguia tirar sem fazer muita força. Tu passou por um equipamento, um computador que tu leva para lá e para cá, né? E isso é uma mudança muito grande. Aí o que aconteceu? A gurizada, então, está indo para essas faculdades adquirir conhecimento, está tudo lá na cabeça deles. Então eles sabem fazer uma porção de coisa diferente, mas que não dá para usar aqui na Fumaça. Onde é que eu saio da faculdade e vou trabalhar onde? Então aí eu disse, Nelson, onde é que estão teus filhos? Um estava em Santa Cruz, né, negócio de empresa de fumo. Outro, se não me engano, estava no Canadá, e acho que era o Diego que estava ainda estudando. Tá, então o que nós vamos fazer? Vamos discutir o que para que os nossos filhos fiquem aqui. Tá, aí eu digo assim, os filhos do Pinho. Os dois que se formaram são engenheiros, não estão na Fumaça. Então a Fumaça não está preparada e não está se preparando para que essa juventude fique aqui. Aí quando eles se formarem vão ter que sair. Não vão trabalhar na olaria. Por quê? Porque a olaria paga quantos? 1.200 aproximadamente. Quanto é que é a mensalidade da faculdade? A mensalidade hoje? Depende, mas assim na média. A tua, 800, 1.000. Quer dizer, então quem vai estudar de 700 a R$1.000 não vai trabalhar por 1.200. A costura, então assim. Aí tá. Então era um momento assim de mudança e tinha que dar uma resposta. Aí então se elegeu o Baltazar. Fez lá um programa de governo. Muito bonito. E era o carnê lá do Baú da Felicidade. Resolver tudo. Mas acabei de chegar aqui e li no jornal agora, de hoje, que o prefeito e os vereadores receberam os técnicos da Coab para fazer um loteamento popular lá onde foi adquirido um terreno para botar uma área industrial. Quer dizer, então aquela expectativa, aí quem não tem uma política pública agora de atração de empreendimentos em que exista postos de trabalho para essa juventude poder trabalhar, é a administração pública. Então eu digo assim,
perdemos a eleição, entrou uma nova gestão com um discurso de mudança, e eu não vi até agora uma evolução que justificasse esse título de mudança. E digo, o fato é que a área industrial comprada com recurso público não foi utilizada, então assim, um dinheiro público lamentavelmente mal aplicado, mal planejado, né? O próprio Valdir Costa, que era o vice-presidente da Cooperativa, não, que lá só serve para fazer mesmo uma Coab, Tony. E no fim vai ser isso mesmo. E não existe, eu não conheço, então eu digo assim, nós também não formulamos, agora o segundo mandato do mesmo grupo de política, e eu digo, parece que são assim, os prefeitos operários, se elegem, a gente gasta fortuna, se elegem e ficam naquela mesmice, então tem que correr atrás de uma rua, tá tudo certo, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas eu quero dizer assim, subir um degrau um pouquinho mais para cima e enxergar o Morro da Fumaça para daqui a 10, 15 anos, para o Hallian que está estudando, e que não seja obrigado a sair daqui, não existe uma proposta, nem de quem está no governo, nem nossa. Aí então, acho que também assim, ó, como sociedade, como modo de vida, de valores e tal, a gente aprendeu que tem que falar mal da política, não tem o voto, olha lá o que eu vou dizer agora, eu vou dizer, eu sei e eu estou consciente. A eleição é o povo que escolhe, mas eu vejo assim muito que o voto não é um instrumento da cidadania. O voto serve muito para barganhar. Ele tem preço. Por isso eu sou favorável a financiamento público da campanha. Dinheiro público, vão gastar dinheiro do povo. Hipocrisia. Se gasta uma fortuna na campanha, depois se recupera de algum modo. Por isso que nós somos um dos países campeões na corrupção, que é um câncer na nossa sociedade. E aí não muda. Então, assim, a quem interessa isso? Ainda continua interessando a pouca gente, porque quem está lá em cima, no ponto mais alto da pirâmide social, que se beneficia. E aí a gente agora, infelizmente, né, o país, nos últimos anos, os últimos governos melhorou bastante, é de se reconhecer, mas agora nós somos um mundo pequeno, né, porque antes para ir em Criciúma já era um acontecimento, agora para ir, a gurizada vai na Europa e volta, então ficou uma interdependência, um depende do outro, se daqui a pouco um lá ficar doente, lá fora um país ficar uma crise econômica, reflete aqui do mesmo modo, tá. Então assim, nós temos que aprender mais, que nós temos que fazer mudanças, assim, ó. E eu já falei para os nossos deputados, assim, ó, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais tanto partido. Ontem, antes de ontem, foi aprovado mais um, agora está a ex-ministra ali, ex-candidata, ex-senadora, um doce de criatura, fazendo mais um. Que lambança é essa? Aí tu faz uma coligação hoje, amanhã é outra, em Morro da Fumaça é uma, no Sangão é outra, em Criciúma é outra, na Içara é uma terceira, em Uruçanga deve ser uma quarta. O que tu reclamava ontem, tu discutia ali assim, não. Então assim, a política hoje faz assim, nessa eleição tu arranja de um jeito, na outra eleição, eu não vejo no mundo assim a disputa mais entre a ideia socialista e capitalista, o capitalismo venceu. Ele é bom porque estimula as pessoas a produzir. Agora ele carrega junto consigo também essa condição assim de o ser humano não ser o mais importante, de ser o capital. Vale quem tem dinheiro, quem tem dinheiro tem poder, quem tem dinheiro tem razão, quem tem dinheiro manda fazer, é assim que nós vivemos. E aí tu vê o ser humano ali, ó, eu não tenho nada com isso, cada um, aí eu puxo lá de trás assim, porque que tu tem toda a formação cristã, tu tem a fé, tu é temente a Deus, mas o teu irmão que está ali, tu não quer nem saber, e a política é um instrumento fundamental para a gente resgatar essa coisa, porque o governo hoje, a gente reclama que arrecada muito dinheiro, está aí na fase do 39%, 38%, 40% do PIB, quer dizer, tu põe um empreendimento, o governo sem fazer nada, ele participa com 40%, e aí esse retorno do 40% não é
digamos assim, não representa, ele não te devolve 40%. Aliás, se reclama muito, nós somos lá das 10 maiores economias do mundo, mas em termos de educação, se botar 100 países, nós estamos lá, vamos falar em popular, em 80. E aí em saúde, oh meu Deus, nós estamos tentando, lá é uma senhora lá da Cabral, que tem que fazer uma cirurgia aqui na bacia, e é uma coisa cara para botar aquela articulação ali, e aí está lá na Constituição que todos têm direito à saúde, né? E é difícil, Beto, dá uma dificuldade. Aí o governo faz um programa de contratação de médicos estrangeiros, aí o Conselho de Medicina não aceita, e aí a população pobre está lá. Quer dizer, então, o que eu estou falando, para quem começou na política igual eu, algumas coisas melhoradas, outras não, mas fundamentalmente tem umas coisas assim, que são de responsabilidade do governo e que ainda precisam ser resolvidas, e eu não estou vendo muita perspectiva. Não me angustia, mas também, assim, ó, me diz assim, é real, então temos que trabalhar mais. E aí, vamos lá, precisamos qualificar mais o pessoal da política. Se eu for lá no hospital, eu quero um médico. Se eu tenho um problema lá de justiça, eu vou num advogado. E aí, então, temos o seguinte, a pessoa tem que saber alguma coisa. Eu defendo que na escola se ensine também de política, se ensine de coisas básicas de direito, que se ensine coisas mais de cidadania. A escola está fazendo o seu papel, né, ensina ali, o Ralian está fazendo, vai saber trabalhar com esse negócio de química, então ele vai ter uma formação técnica, mas tem que ter uma formação humana, tem que saber conviver em sociedade. E aí tu vê assim, ó, em pleno século XXI, uma hora dessa estão matando gente lá na Síria, em outros lugares do mundo, tem gente morrendo de fome, tem gente sofrendo violência. Tá, e aí eu digo assim, não é que a política está errada, errada somos nós, os seres humanos, nós, gente, é que fazemos as coisas. Não é que a política é ruim, nós é que fazemos ela ruim. Então tu vai ver na Suécia, na Suíça, na Noruega, na Finlândia, eles fazem política, e por que lá o país está organizado, está bom? E aqui não? E nós não somos gente, o quê? Que diferença que nós temos? Né? Então depende de nós, Beto. Aí por isso que eu continuo na política, porque eu acredito que a solução vai ser aqui. Acho que tem que afinar esses instrumentos, né? Tocar bem, nós executar bem a política, e a gente ainda não ficar aí vendo todo dia na televisão essa coisa de violência, de gente aí passando fome, de gente drogada, de gente roubando. Nós merecemos um pouco melhor. Mas ainda quero me alongar mais para dizer o seguinte, esse é um mundo, mas o nosso mundo aqui é Morro da Fumaça. Eu estou aí desde 82, estamos lá se vão 30 anos, e a gente viveu em torno das figuras carismáticas, das lideranças, e agora a ideia, nós vamos fazer a nossa convenção. Eu recebi esses dias um comunicado. Só para... Vamos falar da fumaça daqui a pouco? Isso, só para nós também anunciar aqui que o nosso convidado hoje é o Tony Pellegrini, presidente do PMDB de Morro da Fumaça. Você pode acompanhar essa entrevista, pode também mandar a sua pergunta pelo Facebook, betomadeira@hotmail.com, ou pelo Skype também, fique à vontade, que está à sua disposição, se você achar interessante. Se não, tranquilamente pode continuar nos acompanhando. Tony, o PMDB, ele certamente está pensando em fazer avaliações profundas dentro do próprio partido, dentro da instituição aqui em Morro da Fumaça, porque iniciou-se um outro mandato, e esse mandato não é do PMDB, vem de 2 mandatos fora do poder, que não está muito acostumado, sempre acostumado a estar no poder, e o PMDB certamente vai se preparar para as próximas eleições. Mas as propostas, Antônio, o que você faria de novo como presidente, o que faria, está em mente, o que faria de novo para poder, não apenas para ser um adversário
de peso, mas para mudar a situação em Morro da Fumaça, já que o PMDB, cada partido tem uma proposta. Mas nós vimos a nível nacional, é uma misturança danada, como você acabou de falar. Aqui no estado de Santa Catarina, também é uma misturança danada, uma coisa que parecia que nunca ia acontecer, era o Colombo lá da antiga Arena, com o PMDB, da democracia que propõe renovação, e de repente essa fusão houve depois do governador Luiz Henrique, esse imbróglio todo, e aí o PMDB ele perdeu um pouco a identidade nesse sentido. No entanto, o PMDB a gente percebe que há gritos importantes dentro da própria instituição que pede uma identidade própria, que volte àquela identidade que tinha no passado, que era de luta, de proposta e propostas claras, né? O PMDB ele perdeu isso. Como é que você está vendo isso, Tony? Sim, Beto. O PMDB que eu entrei não é o PMDB de hoje, né? Eu ficava encantado com assim, a figura do Ulisses, né? Depois Tancredo, depois Teotônio Vilela, do Mário Covas. Não é conhecido Euclides Scalco do Paraná, era outro senador do Paraná também, chama de turco. Daqui a pouco mesmo, Pedro Simão aqui do Rio Grande do Sul, que chamava aqueles autênticos, né, do PMDB. Então vamos lá, vamos puxar um pouquinho da história. Então tinha a Arena era a favor e o MDB contra. Então era também mais um pouco de acomodação, né? Mas então, mesmo assim, quem não conseguiu ser Arena e ficou no MDB, ainda assim, uns ainda não tinham aquela força de lutar pela democracia. Então, dentro do próprio MDB, se criou um grupo chamado dos autênticos, né? Então, isso é que levava, então, assim, a bandeira da resistência, a bandeira da democracia, a bandeira dos direitos sociais, tudo isso que encanta e é preciso fazer, foi levantada pelo PMDB e teve um custo muito grande, né? Então, assim, aí o governo reprimiu. Então, é uma página que não é bonita na nossa história recente e que muitos pagaram com vida. Então, o PMDB tinha esse crédito todo. Quando o governo viu assim, agora vai estourar a represa, vai arrebentar tudo, vamos fazer a reforma partidária. Então, se prepararam, fizeram a reforma e a coisa espalhou bastante para o governo. Assim, espalhado é mais fácil de tu controlar, né? Mas a transição de um governo militar para um civil não seria tão simples, tanto que o Tancredo fez um partido chamado o PP, o Partido Popular. Quando ele viu que não ia ter eleição direta, e ele era uma pessoa que, se fosse presidente, os militares iam absorver com uma certa facilidade ou com menos restrição. Quando ele viu que não ia ser possível, que o sistema tinha feito aquilo uma armadilha, o que ele fez? Ele pegou o PP e se incorporou ao PMDB. E teve que disputar no colégio eleitoral. Não teve eleição direta. Então ele foi candidato a presidente e nem os militares tinham tanto controle. Tanto que o candidato deles não seria o Maluf e era PDS, né? PDS. PDS. Então PDS, o Maluf impôs a candidatura dele. Bom, ganhou o Tancredo, mas aí assim, o que fizeram? Foi feita uma aliança liberal, era a Frente Liberal. Então essa Frente Liberal contribuiu com o candidato a vice. Só que o candidato tinha que ser do mesmo partido do candidato a presidente. Então o candidato a presidente daí era do PMDB, o Tancredo Neves, e o vice daí escolhido pela Frente Liberal. Primeiro era para ser o senador Jorge Bonhoeffer, que não aceitou ser vice. Então o senador aí, José Sarney, ex-presidente, então fez assim, bom, aceitou sair da Frente Liberal, se filiar ao PMDB para cumprir a lei.
atender a lei, tem que ser do mesmo partido. Mas aí a Frente Liberal estava representada na chapa com o senador Sarney se filiando ao PMDB. A fatalidade, né? Faleceu o Tancredo, o governo ficou agora nas mãos do vice-presidente José Sarney, que não tinha história de militância, de luta, de defender esses interesses que a gente chama populares. Ele é a fina flor, assim, da burguesia, da coisa mais tradicional, e hoje ainda permanece do PMDB. E nesse rastro de incorporação, e depois, quando o Sarney ganhou, muitos políticos entraram no PMDB. Então, assim, descaracterizou muito, pagamos um preço muito grande. E aí, nesse vazio, surgiu o PT com as bandeiras que o PMDB sempre tinha, né? Então, assim, quem é responsável por eleição direta, Ulisses pela Constituição, fazer uma Constituinte, que são uma coisa difícil, demorada, muita negociação. Então, isso aí, o fundamento todo foi resultado da luta do PMDB. Mas, em função do processo dos acontecimentos históricos, e aí meio que da tomada do PMDB por uma ala conservadora. Então, tu pode ver assim, o Norte e o Nordeste lá, são esses políticos. Tu pode ver que o Senado ali, o PMDB tem a presidência com o Sarney, tem a presidência com o Renan Calheiros. Mas eu digo assim, é difícil tu ver um senador ou um deputado do PMDB envolvido de escândalo se ele é do Sul. Né? Então, esse pessoal que veio, que é mais lá para cima, que a gente já tem, não é preconceito, mas assim, é o fato. Então, o Brasil mesmo, eu fui em Brasília, a gente vê que aqui o Sul, a gente é um pedacinho do Brasil, ele é mais desenvolvido. Mas o Brasil grande, só o estado do Pará, do Amazonas, bota nós assim em tamanho no bolso, tu vê aquele povo, né? Então, assim, nós nesse sentido, acho que a gente está até melhor na parte política. Mas, infelizmente, aconteceu esse fenômeno, e aí o PMDB perdeu, assim, essa identidade, né? Foi prejudicado nessa identidade. E aí o PT ocupou esse espaço. Só que agora também assim, está enfrentando essas dificuldades, porque aí nós vamos ter que discutir o sistema, como é que é o nosso sistema político de representação. Aí para governar o Lula teve que fazer uma porção de alianças, né? E aí teve que negociar esses apoios, aí todos, eles dizem que fazem os acertos políticos, mas isso custa muito caro. E tem custado tão caro que está aí de novo o mensalão saindo do campo da investigação e indo para a justiça, está lá. Agora lá, os ministros agora dando, é a lei, né? Então, muitos lá vão se livrar. Mas é o escândalo, que eles dizem, é o maior escândalo da República. Então, também é um preço muito caro, muito grande para o PT pagar. Aí, vamos dizer, voltamos todo mundo, não tem ninguém melhor do que ninguém, né? E aí o governo é o seguinte, vai ser mais um, e é bom se a economia estiver bem, se a economia não estiver bem, muda para outro. Aí para mim o que falta? Falta nós assim, deixar bem claro, né, assim, o meu partido, ele defende isso, e se ele assumir o governo, ele vai fazer isso. E nunca, isso não tem acontecido, e o que eu quero agora fazer aqui em Morro da Fumaça? É que assim, passada essa fase de lideranças fortes, assim, do Paulinho, do Cláudio, do Tinto, que são as colunas que sustentaram, como o seu Jorge sustentou. Aí o PP tinha ali o Baltazar, uma coluna que, digamos, não sustentou, apodreceu muito rápido. Hoje ele não tem assim. Eu vou dizer que na história da política. O alicerce não foi bem fundamentado, né? O que ele deixou marcado aí? Aí, assim, nem o candidato dele não era nem do PP. O Naro era do PFL, depois entrou nesse PSD novo agora aí, né? Foi feito pelo prefeito de São Paulo, né? Só que, assim, qual é o fundamento, qual é a base que nós estamos fazendo agora para essa meninada que está vindo? Aí eu digo assim, nem nós temos elaborado essa proposta de fazer um projeto para daqui a 10, 15, 20 anos. Ninguém tem um planejamento estratégico
Tu sabe o prefeito, a população conhece lá o nome da maioria dos vereadores, até porque os nossos vereadores se reelegem, né? Tradicionalmente se reelegem, mas se tu perguntar quem são os presidentes de partido, ninguém sabe. Ninguém sabe. Assim, não, tu vai lá, reúne aquele negócio, a maioria assim, não, tu fica, do cara, não sei o que lá, meio que se incomoda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E então, assim, o Tinto, quando estava, né, em plena atividade, era a nossa liderança, né? Então, Cláudio, não, vai ficar. A gente entrava lá em acordo rápido, toca, né? Vai tocando, qualquer coisa socorre aqui e ali. Eu acho, então, assim, que essa fase, esse modo de encaminhar o partido e dependia da pessoa, e o candidato era o cara que tinha condições de bancar financeiramente a campanha, aquele negócio todo, eu acho que isso aí tem que dar espaço para uma... Assim, nós temos que pegar, fazer o partido discutir. O que é a minha ideia? Agora, no mês que vem, eu recebi, ontem saiu o manual aí que orienta a nossa convenção. Eu, hoje, já meio da semana, eu vou me dedicar ao final de semana aí para examinar bem direitinho. Então, reuni com a nossa executiva, está aqui, a orientação é essa, como é que a gente vai fazer os procedimentos direitinho, botar o edital, discutir, mas eu como militante já falo isso há algum tempo, e agora mais como presidente, assim, o PMDB agora tem que, em vez de ter uma ou duas colunas muito fortes, eu prefiro que em vez de uma ou duas, a gente faça a base com umas 20 colunas menores, que a gente não dependa mais dessa ou daquela liderança, e a hora que ela tiver uma dificuldade, como aconteceu agora, aí é um dos motivos porque a gente perdeu uma eleição, em que o Tinto, que para mim ainda é como liderança, é a única hoje que tem carisma em Morro da Fumaça. Porque eu digo assim, vamos dizer assim, às vezes eu precisava que uma pessoa fosse uma reunião, alguma coisa, eu dizia assim, isso aqui é um pedido do seu Paulino Bife. E o tio já fora da prefeitura, fora da cooperativa, em casa, com problema de saúde, inclusive chegou a falecer, mas se era um pedido do Paulino, a pessoa tem, não, pelo seu Paulino foi ele, então vai. Né? Agora, se tu disser que foi um pedido do ex-prefeito aí, o fulano, aquele fulano, não sei o que lá, são capazes de dizer bobagem. Então nós temos que ter as pessoas que são fundamentais, mas ter uma proposta, né, Beto? Se tu vai fazer uma casa, por favor, faça uma planta. Certo. Né? Se tu vai construir um asfalto, por favor, se não tiver uma planta depois, fica assim, não foi bem planejado, aí a gente começa a ver esses gargalos, como vocês lutam aqui pelos trechinhos aqui no bairro Naspolini, que agora não foi feita essa previsão de botar bairro aqui e ali, faz loteamento, aí corre o risco da segurança das pessoas. Para mim, ir no ponto. Então a ideia é que eu estou defendendo assim, o PMDB tem que se reestruturar nos moldes de 82, quando o Anselmo foi presidente, e eu, como jovem, indicado, lembrado pelo falecido japonês, não sei se tu conhecia esse Adalberto Lino dos Santos. Conheci. Né? O Antônio tem que ser o vice, que ele é da juventude, se a juventude não tem ninguém. Aí eu, inocente, gostava, fui. E aí nós organizamos os subdiretórios em todas as comunidades, praticamente. Então tem que ser feito isso, mas isso não é tão difícil, até relativamente fácil. E essas reuniões não tem que ser aquela coisa assim de fazer festa. Tem que ensinar, tem que explicar o que é política, e o pessoal discutir lá na sua comunidade o problema, coisa que tu está fazendo muito bem agora com as associações de moradores e o fórum nas comunidades. Tanto que a gente conversava sobre isso, e aí era assim, Beto, aí por uma questão assim até de consolidar a coisa, a ideia está certa, a prática está certa, mas tem que dar um resultado. Sim. E aí deu certo no caso lá do loteamento Barreira, né? Deu certo aqui no Coral. Então quem tem que fazer isso são os partidos. E os partidos não fazem. Os partidos são aquele arranjo de interesse, de acomodação de pessoas, e que, eu digo assim, tu elege, a democracia mas afinal de contas, no final da fritada deu Nado e Cláudio. Tu acha que a população, aí a grande população, deu algum palpite? Eu brinco assim, é a panela deles e o nosso pessoal aqui, para não ficar falando mais em panela, por aqui, fulano, vê, tu sai, não sei o que, aquele negócio todo.
Aí eu pergunto, realmente são, né, os dois concorrentes são pessoas que eu gosto, respeito, mas daqui a pouco a população só é chamada para no finalzinho, ó, só tem esses dois aqui, escolham. Né? E assim, então, a maneira de fazer democracia, de participação política tem que ampliar para nós, então, ter o povo participando. Então, vamos fazer subdiretório, vamos discutir o que é o problema da comunidade. A minha ideia também assim, eu digo que assim, criar os comitês temáticos. O que é isso? Nós criar, eu já tenho contactado com algumas pessoas, é mais fácil de falar, tipo assim, como exemplo, a educação. Eu tenho já uns professores em que tá já acertado ali assim, vão fazer um grupo para discutir a questão da educação. Porque assim, eu não sei quem é que faz lá os programas lá, mas a maioria dos programas de governo dos nossos candidatos eu que fazia. Estava aqui, fazia bem grande, depois eles diziam, não, isso aqui não dá, vai diminuindo, vai então. Então eu preferia fazer maior para chegar num limite que ele pudesse assumir os compromissos. Mas quem fazia, não é que eu sou o gênio, é a cabeça, não. Também é aquilo ali, tu vai trabalhar pela educação, vai trabalhar pela saúde, pelas obras, pelo meio ambiente, pela agricultura, né, pela administração. É que na verdade não havia outros para fazer, né? Não, assim, então eu acho que agora, né, como eu digo, eu sou do tempo em que a máquina era de datilografia e era um negócio pesado, para te tirar de uma mesa para outra. Agora não, agora é uma facilidade, tu tem esses instrumentos todos. E como eu digo também assim, nós temos uma juventude que já, né, desde o tempo do Cláudio, está se qualificando, está estudando, a gurizada está com faculdade, vamos aproveitar esse conhecimento, vamos aproveitar essa disposição, vamos trazer esse pessoal para o debate, vamos fazer esse comitê temático na saúde, na educação, em obras, em meio ambiente, vamos elaborar um conjunto ali de propostas, vamos chamar as entidades daí, o partido tem uma ideia aqui, os seus militantes já têm um esboço do que pode ser uma proposta de governo, mas chama a CDL, chama o sindicato das olarias, chama o sindicato rural, chama o sindicato do vestuário, chama o sindicato... Enfim, toda a sociedade organizada. Onde tiver entidade e quem tiver boa vontade, que venha, que dê a sua contribuição. Então, eu acho que a gente agora tem que fazer o seguinte, mudar a maneira de fazer política, né? De que a gente depende desse ou daquele, essa liderança, é o fulano, é o cara que mais tem condições de bancar a campanha, para nós fazer o seguinte, vamos chamar as pessoas. E por isso que eu defendo que o financiamento tem que ser público, nós temos que ter respeito, é dinheiro público, gastar, e se, né, nesse período todo aí a gente não conseguiu, não quer dizer que não tenha que ir atrás, e se eu não fizer tudo isso acontecer enquanto eu tenho uma condição de vida, de saúde, que pelo menos fique bem encaminhado para o Tavinho, que eles aprendam a fazer política para o bem de todo mundo e toda a sociedade viver melhor. Porque eu acho que, né, se a gente for aí na rua perguntar para a população se tem coisa para mudar, com certeza. Tony, infelizmente nosso tempo já esgotou e eu quero deixar aqui o convite. Se preferir, a gente já agenda com a Ana Paula uma vinda novamente aqui para falar exclusivamente sobre propostas de encaminhamentos políticos para a cidade. E estaremos trazendo aqui também todos os presidentes, convidando os presidentes de todos os partidos para estar falando nesse sentido. Eu quero deixar os microfones à vontade para suas considerações finais e dizer que foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Beto, para mim é um privilégio, vou voltar, só assim, a gente tem que caminhar agora a questão aí do novo diretório e a nova comissão executiva, fazer um trabalho, daqui a pouco, uns já lembraram meu nome para presidente, disseram, olha, nós passamos essa situação traumática, um quer ser presidente, outro não quer, ninguém assim quer se incomodar, e normalmente o cara que é presidente do partido tem que cuidar dessas coisas aí, e quem é candidato vai trabalhar e cuidar de candidatura, vai visitar. Então a gente fica na retaguarda. E assim, uns já lembraram assim, não, tu já tem uma experiência, tu tem um conhecimento, tu tem condição. Para tocar, como a gente vinha assim, não era muito difícil não. Agora, daquilo que eu tenho ideia, aí demanda trabalho. Então assim, no mês que vem a gente decide essa situação. E eu ficando presidente ou outro, eu vou então agora defender assim com unhas e dentes
que para a gente ganhar a próxima eleição e fazer diferente, não é só ganhar por ganhar, aquela guerra que a gente faz, que eu acho que não há necessidade, que a gente então agora se prepare desde já, né, com calma, com tranquilidade, com segurança, e que quem for lá para ser prefeito, que tenha uma ideia do que é a máquina pública, né? Que eu tenho visto nesse tempo todo aí, que chega lá dentro, coitado do prefeito, não tem conhecimento razoável, aí com esse calendário eleitoral, olha bem assim, o prefeito agora, ele se elegeu no ano passado, mas já está preocupado que ano que vem, então o que ele tem que fazer agora? Já tem que se preparar para a eleição de presidente, de governador, que ele vai precisar do presidente para ir arrumar as coisas em Brasília, aí ele tem que escolher o candidato, tu tá vendo assim que é difícil agora o partido que não está com a presidente, porque quem tem dinheiro é Brasília, e o governador, se tiver o governador, então assim, descaracteriza, desautoriza os partidos. Aí o prefeito agora vai ter que cair na batalha da eleição de governador e presidente. Tá, lá foi o segundo ano de mandato dele. Aí ele vai, começou a pegar o jeito da prefeitura, tem a eleição. Aí no terceiro ano dele, ele já tem que estar pensando na reeleição. Aí esse descontrole aí do calendário eleitoral, eu acho que não faz bem. Por isso que eu digo assim, então vamos fazer uma reforma política, não precisa tanto partido, vamos fazer uma reforma eleitoral para nós ajustar esse calendário e vamos fazer uma reforma partidária também. Chega de... Roberto, tu faz um partido, tu tem 600 mil aí, cara. Aí o pessoal faz um trabalho aí, depois os dirigentes do partido tem 600 mil, esses pequenos aí, que isso? Aí fica se acertando para lá e para cá, essa sigla de aluguel, isso é ruim, isso é um câncer para a política, então tem que acabar. E eu vejo assim, só votar é pouco, só ir lá e depositar o voto, uma confiança, por isso que as pesquisas dizem que lá pelo menos 80%, no outro ano não sabe nem quem votou para deputado. Então esse negócio tem que mudar dos dois lados, e já que é assim, temos que falar, temos que conscientizar, temos que trabalhar, temos que fazer mais, e aí a mudança é nesse sentido. E se isso acontecer, eu acho que é saudável e que isso vai fazer bem para a política, fazer bem para o país, mas fazer bem principalmente para a nossa população. E na população quem precisa mais das mudanças de política e que as políticas públicas, tanto na área de saúde, de segurança, de educação, de infraestrutura, de transporte, de emprego, de direitos, né? É mais uma população pobre. Todos são iguais perante a lei, mas para nós fazer que isso seja verdade, nós temos que tratar os diferentes na medida que eles são diferentes. O governo não tem que dar, ele não precisa dar a atenção para um cara que tem um patrimônio de 1 milhão, ele não precisa dedicar a mesma atenção para a pessoa que vive com salário mínimo. Certo. Né? Então, assim, tu tem que respeitar igualmente, mas na medida que a pessoa tem uma carência infinitamente maior, como é que tu vai fazer? Se tu tem 2 filhos e um está doente, o que tu vai fazer? Tu vai tratar diferente do outro? Tu gosta dos dois, mas a atenção ali é assim. Então, assim, o que a gente fica com esse discurso que todo mundo é igual, não. Nós somos todos diferentes, temos que ser tratados diferente para nós fazer com que, no mínimo, a gente faça com que as pessoas tenham uma condição de igualdade para viver decente. Não me venha com essa história de quem ganha lá igual o Cristiano Ronaldo, que como é que é? É 1 milhão por semana? É muito dinheiro que ele ganha. Daí eu digo assim, os Marajá, olha lá, meu Deus do céu, se nesse mundo cheio de injustiça tem que ter uma pessoa que ganhe essa fortuna e o outro ali não. Aí eu já não entendo. Eu sou contra, Beto. Eu acho que jogar futebol é legal, gosto, brinco, mas assim, o mundo não é só essa montanha de dinheiro, só aparece ali. Sai dali. Eu quero dizer, para encerrar assim, essa pobreza, essa violência. Então, assim, as crianças, se tiverem
se tiverem uma família, né? Assim, ó, o pai e a mãe, se tiver casa para morar, comida, escola, tu forma um cidadão bom para a sociedade é saudável. Nós ali em casa já ajudamos a criar, ficamos com tempo, até umas meninas, umas assim que tem uma sobrinha mesmo que, né, criamos daqui. Tem outra menina que a minha tia pediu para buscar lá em Forquilhinha, né? Então só olha bem, a mãe dessa menina tinha 4 filhas, 4 pais diferentes. E a última informação, ela tinha uns 14 anos, foi para o Rio Grande do Sul. Na medida em que uma que ficou conosco fez faculdade, a outra, o sonho dela era ser igual a irmã que ganhava vida fácil trabalhando à noite na Avenida Centenário. Então eu digo assim, família é fundamental, valores são fundamentais. Então vamos lá, a parte de política tem uma tarefa importante, mas nós, como ser humano que vivemos em sociedade, também temos que assumir e fazer isso. A criança não nasce má, não é bandido, não é nada. Não é porque mora lá num lugar ou outro que ela não tem que ter chance. Mas também não dá para dizer assim, que uma criança que vive nesses lugares onde impera a violência, onde está lá o tráfico de droga, tem uma tendência de ser bom. Vai ser ensinado. O meu pequenininho vai tomar a forma de viver na sociedade, tendo como referência a minha pessoa, como eu reconheci aqui no início, que eu tenho como referência meu tio, meu pai, minha mãe, minha família. Agora, eu digo assim, nós temos que ter mais cuidado nisso, Beto, porque eu acho assim, ó, é muito difícil lutar contra esse fenômeno novo que é essas drogas e principalmente esse crack que vicia no instantinho. Então, assim, ó, vamos ter que dar mais atenção para as crianças que estão vindo aqui, para não se desviar desse caminho, porque a saúde da sociedade depende do que nós estamos fazendo exatamente agora. E eu acho que a gente tem grandes condições de deixar uma sociedade melhor para quem está chegando, para os nossos filhos, os nossos netos, porque nós temos essa capacidade. Eu acredito no ser humano, trabalho para isso, e vou dizer que é um privilégio estar aqui. Voltarei, acho que falo bastante, mas imagino, para mim, o que eu estou falando é aquilo que eu sinto, aquilo que é a verdade. E essa verdade, se o mundo fosse assim mais ou menos como eu penso, como eu aprendi, a gente estaria melhor. Como eu acredito nisso, trabalho por isso. Agradeço aí quem está lá ouvindo a gente. Desculpe se eu falei demais, mas a gente precisa discutir isso, e mais do que discutir, nós temos que assumir e fazer. O mundo fica melhor se a gente trabalhar melhor. Muito obrigado, um abraço, um bom dia, um privilégio estar aqui contigo. Foi um prazer também, Antônio, muito obrigado. Acabamos de conversar com Antônio Carlos Pellegrini, presidente do PMDB, o Tony Pellegrini, presidente do PMDB de Morro da Fumaça, e nós vamos ficando por aqui. Eu fico por aqui, lembrando a você que todos os dias de segunda a quinta-feira o programa é MF Sul Entrevista. Grande abraço, até lá.